Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 22 aqui do nosso inglês técnico para SST. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Neto e hoje nós vamos falar sobre Risk Assessment Fundamentals, os fundamentos da avaliação de risco. Vou falar um pouco sobre os conceitos de risco, perigo, algumas definições que são bem interessantes. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva e se puder também dá um like nesse vídeo. Ajuda muito a expandir um pouco mais, compartilhar mais esse vídeo para outras pessoas que estejam interessadas. E também, se você é profissional de saúde e segurança do trabalho e quer ter esse material para que você possa fazer seus estudos daí da sua casa, basta clicar no link que está aqui na parte de comentários, se inscrever, entrar no meu canal do Telegram e aí você vai ter acesso a esses materiais. Lembrando que eles não ficam disponíveis por muito tempo. Então, assim que você assistir essa aula, é importante que você entre no link e veja se já está disponível esse material. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente do que na aula 21. Nós vamos basicamente fazer algumas estruturas iguais, mas vai ter umas dinâmicas que serão diferentes. Vocês vão precisar encontrar algumas palavras que não deveriam estar ali. Então vai ser um exercício bem interessante, vai ser um exercício muito de listening também. Então é importante que você preste bastante atenção. Se puder, use um fone de ouvido, assiste do celular, não tem problema nenhum, mas desde que você preste atenção nessa aula. É uma aula muito dinâmica, você vê que ela vai durar no máximo 30 minutos, então é uma aula bem interessante onde você vai aprender muitos conceitos de inglês, um pouco de estrutura, um pouco de pronúncia, claro, com conteúdos de SST. Então vamos lá. Nós vamos começar no nosso ritual padrão, então eu vou ler para vocês partes do texto, no caso o narrador tem um vídeo curto, né? O narrador está falando sobre algumas coisas, eu vou ler para vocês possam ter uma primeira ideia, uma primeira impressão do que o vídeo quer dizer, né, para aqueles principalmente que têm um pouco de dificuldade de listening, e depois nós vamos rodar o vídeo, aí sim vocês vão conseguir entender exatamente o que o narrador está falando. Então o texto começa assim: A hazard is anything that has the potential to cause an accident, injury, illness or disease. Um perigo é qualquer coisa que tem o potencial de causar um acidente, lesão, enfermidade ou doença. A risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an accident, injury, illness or disease occurring. Um risco é a probabilidade que um perigo específico vai, na verdade, resultar em um acidente, lesão, enfermidade ou doença ocorrente. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unintended event, and the risk is the likelihood the event will occur. Simplificando, um perigo é o potencial para um evento imprevisto e indesejado, e o risco é a probabilidade que o evento vai acontecer. Many hazards, which are generally seen as a potentially very dangerous, actually present a low level of risk in some situations. Muitos perigos que são geralmente vistos como muito potencialmente perigosos, na verdade apresentam um nível baixo de risco em algumas situações. Agora nós vamos executar o vídeo, vocês vão poder ouvir novamente, só que agora na voz de um nativo, né? Alguém que realmente fale o inglês original, e aí vocês vão conseguir, acredito que, entender melhor. Então vamos lá. A hazard is anything that has the potential to cause an accident, injury, illness, or disease. A risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an accident, injury, illness, or disease occurring. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted event, and a risk is the likelihood the event will occur. Many hazards, which are generally seen as potentially very dangerous, actually present a low level of risk in some situations. Beleza? Então, um vídeo bem curtinho, 36 segundos. Lembrando que você não vai aprender inglês por inglês da forma como eu falo. Você vai ouvir o que um nativo fala, e é por isso que é muito interessante esses materiais de nativos feitos para nativos, porque não são materiais produzidos para ensinar inglês. Então é exatamente como ele fala. É claro que como ele está apresentando, ele não está falando feito uma metralhadora, né? Ele não está falando numa conversa informal, ele está fazendo uma apresentação. Mas ainda assim é interessante porque você pega ali
algumas reduções, algumas estruturas que tornam a fala mais fluida. E é por isso que é muito interessante que você pegue esse material, baixe ele, né, entre no nosso grupo e faça o download desse material e escute várias e várias vezes. Que aí você vai conseguir ter uma compreensão um pouco maior, um entendimento um pouco maior do que o narrador está falando. Bom, então, como eu falei lá no começo da aula, nós temos uma frase aqui. Eu vou ler a frase inteira e depois vocês vão escutar só o pedaço dessa frase. Se for o caso, vocês pausem esse vídeo, né, e tentem descobrir qual que é a parte ou as partes da frase que estão a mais, que estão adicionadas aí nessa frase que eu vou ler para vocês. Então, esse é um exercício de listening. Pay much attention, né, preste bastante atenção, que é justamente para que você consiga entender, captar ali as palavras que nós colocamos a mais aí. Bom, a frase começa assim. A hazard is anything in the workplace that has the high potential to cause an enormous accident, injury, illness or serious disease. Então nós vamos executar agora o áudio, né, no caso o vídeo, e aí tentem descobrir quais são as partes que estão sobrando. A hazard is anything that has the potential to cause an accident, injury, illness or disease. Se for o caso, se vocês tiverem disponibilidade, imprimam esse material e façam um exercício escrito. Risquem o que está sobrando, escrevam as informações que eu irei passar aqui nessa aula. Se não for possível, peguem esse material e aí façam as modificações que vocês acharem necessário, justamente para que vocês possam treinar, tá bom? Bom, a parte que está sobrando nesse momento, né, que não deveria estar aqui, é in the workplace. In the workplace. A segunda é high, né? Então, em vez de falar that has the high potential, é só that has the potential to cause e etc. A terceira palavra que está sobrando é enormous, enormous. E a quarta é serious. Então, serious também não está aqui na frase. Agora, eu vou executar novamente e aí vocês podem comparar. A hazard is anything that has the potential to cause an accident, injury, illness or disease. Beleza? Então ficou claro qual que a palavra tá sobrando aqui, né? E assim a gente vai continuar no resto dessa nossa atividade. Lembrando que, além dessa parte aqui, nós temos uma atividade de expansão de vocabulário, que é o que nós vamos fazer a seguir. E aí os outros exemplos vão seguir sempre essa ordem, né? Vamos ouvir a frase, ver o que tem que está sobrando e vamos fazer a expansão de vocabulário. Para aqueles que não pegaram a tradução, então, um perigo é qualquer coisa que tenha o potencial de causar um acidente, lesão, enfermidade ou doença. E aqui nós temos a frase sendo repetida e nós vamos mostrar 3 outras palavras que podem ser substituídas, poderiam ser substituídas pela palavra que está em vermelho. Percebam que nem sempre ela vai ser um sinônimo, mas vai ser uma palavra que está próxima da palavra que está aqui na frase. Então a frase é: a hazard is anything that has the potential to cause an accident. Então, essa é a frase que está no nosso conteúdo e nós vamos mostrar aqui as palavras. A primeira é a casualty. A casualty. Casualty quer dizer, é um sinônimo de acidente. Um acidente, às vezes, ele é empregado como um acidente mais sério. Apesar de que, provavelmente, pode ser que vocês tenham olhado essa palavra de casualty e pensado em casualidade. Porém, é um falso cognato, né? Apesar de que casualidade acho que é um evento isolado. Não sei se a palavra casualidade em português é diretamente relacionada a um acidente ou uma ocorrência, um sinistro, mas casualty quer dizer acidente, tá bom? Então, se nós formos trocar o casualty pelo accident, fica a hazard ou a hazard. Vocês vão ver dativos falando das duas formas, tá? Hazard ou hazard. Então não estranhem quando eu também mudar um pouco a pronúncia. A hazard is anything that has the potential to cause a casualty, tá? Percebam que eu posso mudar aqui a palavra. Eu faço uma expansão de vocabulário porque eu estou pegando essa palavra e colocando dentro de uma sentença e mesmo assim não muda o sentido da frase. A segunda palavra que nós temos é a disaster. A disaster. Então, e aí disaster sim é um desastre, né? A hazard is anything that has the potential to cause a disaster. E por último nós temos a mishap. Mishap. Mishap também é um acidente, só que ao contrário do casualty,
ele é um acidente de menor proporção. É como se fosse ele não é necessariamente um first aid, né? Só um primeiros socorros ali, como a gente... Aqui, não sei se você trabalha em multinacional, mas aqui no Brasil, geralmente nós chamamos acidentes sem afastamento ou acidentes menores de first aid. É como se fosse só um primeiro atendimento ali. Porque o primeiro socorros em si, ele pode ser para qualquer coisa, né? Um acidente sério, enfim, qualquer situação. Mas aqui, geralmente, tá? Pelo menos nas empresas que eu trabalho e das pessoas que eu conheço que trabalham em multinacionais, o first aid é só um simples atendimento ambulatorial, algo dessa natureza, tá bom? E esse acidente menor, menos grave, é chamado de mishap. Então, a hazard is anything that has the potential to cause an accident, tá bom? Então, façam essas mudanças também, peguem essas palavras, coloquem na sentença e vocês vão expandir o vocabulário dessa forma. E nós temos a próxima frase, que aí eu vou ler de novo, vocês já entenderam a dinâmica, eu vou ler, vocês vão perceber qual a palavra que está sobrando, ou a palavra, ou o conjunto de palavras, e depois nós vamos corrigir. Então, a risk is the ultimate likelihood that a specific dangerous hazard will actually result in an accident, deadly injury, impairing illness or disease occurring. Beleza? Então vamos executar. A risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an accident, injury, illness, or disease occurring. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão perceber que quando eu leio uma palavra que não está no texto, eu vou dar uma estranhada, né? Porque eu já li da primeira vez e agora eu estou lendo de novo, por isso que eu pauso um pouco assim. E se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que pelo menos eu estranho na hora que eu for fazer a leitura da palavra. Mas talvez fique mais fácil você perceber, obviamente, escutando o que o narrador está falando. Então a primeira é ultimate. Então ultimate não faz parte, né, dessa frase. A segunda é dangerous. Então dangerous também não. Deadly também está fora. E por último, impairing. Isso, impairing também está fora. Bom, e aí vamos escutar novamente e depois eu mostro a tradução para vocês. Opa. A risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an accident, injury, illness, or disease occurring. Então, um risco é a probabilidade que um perigo específico vai, na verdade, resultar em um acidente, lesão, enfermidade ou doença ocorrente. Percebam que nós temos aqui, assim como nós tivemos o casualty, que parece casualidade, mas na verdade é uma doença, é um acidente, aqui nós temos a palavra actually. Actually, muita gente confunde com atualmente, só que actually significa na verdade, tá? Então é um falso cognato também, assim como casualty. E atualmente em inglês se escreve nowadays. Deixa eu pegar meu bloco de notas aqui, meu whiteboard, para mostrar para vocês. Então, atualmente é nowadays. Nowadays, tá? Actually quer dizer na verdade. Então, na verdade, eu gostaria de falar tal coisa. É actually, tá? E depois nós temos a risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an injury, tá? Então, essa frase original que está no vídeo. E nós vamos mostrar de novo 3 outras palavras que tenham relação ali com injury e vocês podem substituir naquela frase para fazer a expansão de vocabulário. A primeira delas é fracture. Fracture é uma fratura. Então, a risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in a fracture. Tá bom? A segunda é a sprain. Opa, deu um problema aqui na animação. A segunda é a sprain. Então, a sprain, pessoal, é uma entorse, tá? Não confunda o sprain com luxação, tá? Entorse com luxação. Em português, pelo menos, eu já vi várias vezes. Eu confundia luxação com inchaço, por exemplo. E luxação não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com entorse. Eu confundia muito, então não confunda isso também em inglês. Então, nós temos a segunda palavra, que é sprain. Então, a risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in a sprain. E o terceiro, como já está mostrando aí, é a wound. Wound é um ferimento, é uma lesão, tá? É um
é um sinônimo de injury. Então, a risk is a likelihood that a specific hazard will actually result in a wound. Tá bom? Então, temos essas três. Façam esse exercício de substituir essa frase e fazer a expansão de vocabulário também. Até porque vocês estão pegando uma palavra e colocando ela dentro de um contexto. Fica muito mais fácil o entendimento, a absorção dessa palavra. Então, na próxima nós temos speaking more simply, a hazard is the potential for an unexpected, unplanned and unwanted event, and the risk is the likelihood that a real event will actually occur. Então, deixa eu executar o vídeo aqui novamente. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted event, and a risk is the likelihood the event will occur. Beleza. Então, nós vamos mostrar novamente as palavras que estão sobrando aqui. A primeira delas é speaking. Speaking não faz parte dessa frase. A segunda é unexpected, tá? A terceira é unreal. E por último nós temos actually. Então deixa eu executar novamente. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted event, and a risk is the likelihood the event will occur. Tá? Tem um ponto interessante aqui que nós temos a palavra simply. Aqui, ó. Simply. Simply é simplesmente, que vem de simple, que é simples. E aí, a maioria das palavras que terminarem ly, elas terão esse radical, esse sufixo ent, tá? Então, por exemplo, rarely, raramente, frequently, frequently. Não é frequently, é frequently, tá? Frequentemente. O que mais? Bom, enfim, vocês já pegaram. Porém, isso não é uma regra, tá? Não é uma totalidade. Por exemplo, a palavra friendly, que vem de friend, que é amigo, quer dizer amigável. Tá? Então, existem algumas exceções, mas na maioria dos casos, quando tiver terminando esse sufixo ly, será o final ent, tá bom? Bom, simplificando, um projeto é o potencial para um evento imprevisto e indesejado, e o risco é a probabilidade de que o evento vai acontecer. De novo, vamos pegar aquele pedaço da frase, fazer a expressão de vocabulário, como vocês já pegaram a manha. Então, more simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted event. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é incident. Incident realmente parece com o nosso, então é incidente, o significado. Então, more simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted incident. Eu já ia repetir evento, né? Então, vamos fazer de novo? More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted incident. Quase que eu erro de novo. A segunda é affair. Affair é um caso. É um caso isolado, um caso ocorrido, é um caso, tá? Só entendam como um caso. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted affair. E por último, nós temos o circumstance. Percebam que não é circumstance, é circumstance. Circumstance, tá? O M também, ele não é aberto, então não é circumstance, é circumstance, tá? E é como se a palavra terminasse com T-A-N-S, circumstance, tá? Então, more simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted circumstance. É interessante que vocês verbalizem. Eu já falei isso no aula anterior, vou falar de novo e vou sempre repetir. Repitam em voz alta aí de onde quer que você esteja, se está na sua casa, está no seu trabalho, não importa. Mas repita em voz alta, verbalize, coloque para fora. É importante que o seu cérebro acostume com esse jogo de palavras, com essa... Você está lendo a palavra circumstance, por exemplo, e você não tá falando o E, está substituído por um S ali, o circumstance, né? Então é importante que você verbalize isso, que os seus músculos também se acostumem com esse jogo de palavras que é o inglês, tá bom? Então,
Pratiquem, não fiquem só assistindo passivamente aqui essa aula. E nós temos, acredito que, deixa eu ver aqui se é por último. É o penúltimo slide. Então, de novo, né? Vamos pela última vez, vamos ler a frase e vamos verificar o que está sobrando aqui. Então, many destructive hazards, which are generally seen in the workplace as a potentially very dangerous, actually present to people a low level of risk in some real situations. Tá, então vamos executar o vídeo. Many hazards, which are generally seen as potentially very dangerous, actually present a low level of risk in some situations. Beleza? Então, as palavras que estão sobrando aqui, que não fazem parte do texto, é destructive, in the workplace. A mesma coisa do circumstance. Esse workplace, ele imagina que ele plays, P-L-E-I-S, não é place, place, tá? Então, só pensa assim, não pronuncia place, tá? Depois nós temos to people e real situations. Então, muitos perigos que são geralmente vistos como muito potencialmente perigosos, na verdade apresentam um nível baixo de risco em algumas situações. E aí vamos fazer esse aqui, exatamente. E aí nós vamos fazer a revisão agora, escutar o vídeo todo novamente, e aí vocês me digam, comentem aqui embaixo na parte de comentários, se vocês conseguiram entender mais, quantos por cento vocês entenderam agora desse vídeo depois que nós fizemos toda essa leitura. Então vamos lá. A hazard is anything that has the potential to cause an accident, injury, illness, or disease. A risk is the likelihood that a specific hazard will actually result in an accident, injury, illness, or disease occurring. More simply, a hazard is the potential for an unplanned and unwanted event, and a risk is the likelihood the event will occur. Many hazards, which are generally seen as potentially very dangerous, actually present a low level of risk in some situations. Beleza? E aí, deu para entender melhor? Bom, então é isso. A nossa aula finaliza por aqui. Você vê que é uma aula, estamos fazendo alguns formatos mais rápidos, mais curtos, mais dinâmicos. É muito parecido com as aulas que nós fazemos no nosso curso de inglês para os nossos alunos. Então são aulas que são menores, as pessoas conseguem assistir mais rápido, pegar o material, estudar, entender e aí partir para outra aula. Bom, se você tiver alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, coloca o que você está achando. Baixe o nosso material que fica no canal do Telegram. Lembrando que esse material não fica disponível por muito tempo, então a gente dispara a aula, uma semana depois a gente retira esse material do ar, porque as pessoas realmente precisam se comprometer e estudar os nossos conteúdos, senão não vale a pena esse projeto. E se você tiver alguma dúvida, você também se inscreve na nossa lista de e-mail, você pode mandar um e-mail para mim ou me procurar direto lá no meu Instagram. Quase todo dia eu abro a caixinha de perguntas. Se você tiver alguma dúvida referente à aula, me faz uma pergunta lá, que eu vou ter a maior satisfação em te responder. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, porque é o primeiro projeto de inglês focado em SST que nós produzimos aulas específicas para que vocês possam estudar, aprender estruturas de inglês, pronúncia, gramática, enfim, reduções, tudo que tem relacionado a estudos de inglês. Esse com certeza é o maior projeto que vocês vão encontrar por enquanto aqui na internet. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem me procurar. Valeu!